Fala, meus queridos combatentes, professor Carlinhos, da Maticar Vídeos Matemáticos. Estamos aqui para a 28ª aula da playlist Missão ESA. Nesta aula, continuamos a correção da prova que ocorreu em 2024, corrigindo as questões 9 e 10 dessa prova. Também deixarei na descrição desse vídeo o link de duas playlists, uma sobre função de segundo grau e uma outra sobre análise combinatória, para você que queira aprofundar um pouco mais nesses dois assuntos, beleza? Outra coisa que eu sempre peço, gente, não custa nada para vocês dar um like aí no nosso vídeo para ajudar aqui no crescimento do canal do Tio Carlinhos, beleza? Então, como dizia minha querida mamãe, chegou a hora da cobra fumar. Vem comigo. Bem, galera, vamos lá, nossa aula 28, tá? Questão 9. Uma das atividades previstas para comemorar o aniversário da ESA foi uma competição de tiro. Essa competição consistia em lançar um alvo móvel e o atirador efetuar um disparo para tentar acertar. Em uma das rodadas, a trajetória do alvo foi dado por f de t igual menos 2 nonos de t ao quadrado mais 4 terços de t, em que t é o tempo em segundos após o disparo. A altura do alvo é representada em quilômetro por f de t. Após um segundo, então após um segundo, e do mesmo local de onde o alvo foi lançado, o atirador inclinou a arma 45 graus, realizou um disparo retilíneo e acertou o alvo. Qual a altura do alvo quando ele foi atingido? Tá? Então, gente, o que está acontecendo? Vamos representar isso aqui no plano cartesiano, só para vocês verem o que está acontecendo aqui, tá? O que nós vamos ter aqui, ó? Bem, vamos lá. Olha, o que está dizendo? Que a trajetória do alvo é dado por f de t igual a menos 2 nonos de t ao quadrado mais 4 terços de t. Então, observe que a trajetória é uma função de segundo grau. E como o coeficiente do a ao quadrado, do a é negativo, aqui, ó, o termo que acompanha t ao quadrado, que é o a, é negativo, a trajetória é uma parábola com a concavidade voltada para baixo, ó, tá? E ela vai partir aqui do zero, da origem do sistema cartesiano, porque o termo c dessa função é zero. Ó. Ela parte daqui, é lançada, vai fazer uma trajetória parabólica, o alvo aqui, ó, tá? E vai tocar aqui o chão. Isso aqui é a trajetória do alvo, que é uma função de segundo grau, ó, f de t, né? Igual menos 2 nonos de t ao quadrado mais 4 terços de t. Como o termo c é igual a zero nessa função, parte da origem, tá? Aqui na horizontal nós temos o tempo e na vertical nós temos a altura, que é o f de t. O que acontece? Após um segundo, olha bem, isso aqui é importante, olha, após um segundo, ele vai inclinar, né, e fazer o tiro, tá? O atirador inclinou a arma a 45 graus, então após um segundo, então decorreu aqui um tempo de um segundo, gente. As coordenadas deste ponto, então, aqui é 1 e 0. Então, após um segundo, o que ele fez? Ele inclinou a arma a 45 graus e fez o tiro, até encontrar com o alvo. O alvo estava na trajetória vermelha, a trajetória parabólica, e o tiro foi retilíneo. Cruzou aqui, ó, tá?
Esta é a função que vai representar a trajetória do tiro. Como é retilínea, vai ter que ser uma função de primeiro grau. Então, f de t é igual a mx, mt, né, no caso, mais n. Tá? Aonde o m é o que nós chamamos de coeficiente angular da reta. O m é o coeficiente angular. E o n é o coeficiente linear da reta, tá? Porque toda reta tem uma equação daquele tipo. Eu preciso agora achar o ponto de encontro das duas funções. Ou seja, eu tenho que igualar as duas funções para achar este ponto de encontro aqui e determinar a altura. O coeficiente angular, olha, de uma reta é igual a tangente, o m ali é igual a tangente da sua inclinação. Como foi feita uma inclinação de 45 graus aqui, olha, o meu alfa é igual a 45 graus. Ó. Então, o m é igual a tangente de 45. Tangente de 45 é igual a 1. Então, nós já descobrimos o valor do m lá na função de primeiro grau. Falta calcular o valor do n para poder igualar as duas funções. Ó. Então, lá na função f de t igual a mt, f de t, então eu vou substituir para m igual a 1, vai ficar f de t igual a 1 vezes t mais n. Como eu passo pelo ponto de coordenadas 1 e 0, então eu vou substituir aqui. O que quer dizer isso? Que a f de 1 tem que ser igual a 0. Daqui eu vou tirar o valor do n. Eu vou substituir o 1 para t, 1 vezes 1 mais n, e vou igualar a 0. 1 vezes 1 dá 1. Então, n igual a menos 1. A nossa função, então, que vai representar a trajetória do tiro, f de t, é igual a mt, tá? O m é 1, então vai ficar 1t, então fica t, mais n, o n é menos 1. Então, essa é a nossa função. Bem, como elas vão se encontrarem no mesmo ponto, a parábola e a reta, eu vou igualar as duas funções, ó. Tá? Então, vai ficar aqui menos 2 nonos de t ao quadrado, mais 4 terços de t, igual a t menos 1, tá? Então, aqui nós vamos tirar o MMC, os dois lados da igualdade, vai dar 9. Nós vamos ver que vai formar para a gente uma equação de segundo grau. Então, eu divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima. 9 dividido por 9 dá 1, vezes menos 2t ao quadrado. 9 dividido por 3 dá 3, vezes 4 dá 12t. Então, nós vamos ter menos 2t ao quadrado, mais 12t. Vem tirando o outro lado da igualdade também, né? Tem que tirar o mínimo dos dois lados. 9 dividido por 1 dá 9, vezes t, 9t. 9 dividido por 1 dá 9, vezes menos 1 dá menos 9. Simplifica os denominadores, vamos igualar a 0 aqui. Tá? Menos 2t ao quadrado. Opa, aqui é 12t, estava esquecendo aqui, 12t. Menos 2t ao quadrado. O mais 9t passa subtraindo 12t, que vai dar 3t. O menos 9 estava subtraindo, vai passar somando. Dá mais 9 igual a 0. Caímos nessa equação de segundo grau. Aplico aqui a fórmula de Bhaskara, ou vamos fazer aqui por soma e produto, né? O método de algarismos. Eu vou deixar um link aí sobre equações de segundo grau para vocês, tá? Como resolver. Aqui, para a gente estar ganhando um pouquinho de tempo, já vou pôr as raízes direto. Então, eu vou achar aqui um T1 igual a menos 3 meios de segundos, ou seja, 1 segundo e meio, ou T2 igual a 3 segundos. Ok? Resolvendo essa equação. Olha, o menos 3 meios não serve para a gente, porque o tempo não pode ser negativo.
Então, o tempo que eu vou usar é o 3 segundos. Para saber a altura, eu posso estar trabalhando tanto com a função de segundo grau, como com a função de primeiro grau. Fica mais fácil aqui na função de primeiro, gente, olha, tá? Nós temos aqui que a f de t, que é para poder determinar a altura do ponto de encontro, é igual a t menos 1. Eu poderia calcular na função de segundo grau, mas aí eu vou... é mais conta para fazer, aqui está mais rápido. Então, a f de 3 vai ser para o tempo 3 segundos. 3 menos 1 vai me dar 2 km, 2 km. Então, tá aqui, ó, tá? Resposta alternativa E de excelente. Beleza, galera? Então, era um exercício que estava envolvendo função de segundo grau e a equação de uma reta, né? Fazendo o cruzamento. Quando, para descobrir esse ponto de encontro, tá? É só igualar as duas funções. Tudo bem, galera? Vamos lá para a próxima questão, tá? Aqui na questão 10, está dizendo o seguinte para a gente, olha. O batalhão de comando e serviço da ESA é composto por N homens. Então, nós temos aqui N homens. E M mulheres. Ok? E foi acionado para uma operação no centro da cidade de Três Corações. O comando do batalhão deve formar um grupamento com R militares. Então, o meu grupamento, olha bem, o meu grupamento, ele vai ter um total de R militares. Ou seja, militares. É o total de pessoas desse agrupamento, tá? Não está falando aqui que esse grupamento tem só homens ou só mulheres, pode ser que seja só formado por homens, pode ser que seja formado só por mulheres, ou pode ser que seja formado por homens e mulheres. Só está dizendo que o R, a quantidade de pessoas que eu vou agrupar é menor ou igual à quantidade de homens e é menor ou igual à quantidade de mulheres. Então, pode ter, o grupamento pode ser formado só com mulheres, só com homens e com mulheres e homens. Assim, o número de grupamentos que podem ser formados é dado por, olha, gente, este grupamento, vou começar a esquematizar aqui. Eu vou ter aqui um exercício clássico de combinação. Por quê? Porque eu vou formar grupos de pessoas e a ordem não vai importar para a gente, né? Se eu tenho militar 1, militar 2, militar 3, militar 3, militar 2, militar 1, são os mesmos 3 militares, correto? Então, a ordem aqui não vai importar. Eu só sei o seguinte, que de um lado eu vou ter homens e mulheres. Pode ser que seja formado só por homens, pode ser que seja formado só por mulheres, tá? Então, tem homens e mulheres. Eu sei que o total de pessoas deste grupamento é R. Tá? Então, quantos homens vão ter nesse grupamento? Eu não sei quantos homens eu vou agrupar. Eu vou indicar por K a quantidade de homens. De que forma que eu quero agrupá-los. Tá? E a quantidade de mulheres? Olha, se o total do grupamento é R, a quantidade de mulheres, a forma que eu vou agrupá-las será R menos K. Ok, gente? Tá? A quantidade de mulheres será R menos K, que eu estou colocando como a quantidade de homens no agrupamento, né, no grupamento, por K. Como o total de pessoas é R do grupamento, quantidade de mulheres é R menos K. Bem, então nós vimos aqui que eu vou ter uma
combinação. E lembrando que a fórmula da combinação, tá? Se eu tenho uma combinação, vou fazer uma parte aqui, de N elementos, P a P, essa fórmula da combinação, ela pode ser representada como um número binomial N sobre P. Ó. Combinação de N, P a P, ela pode ser representada usando a fórmula do número binomial. Número binomial N sobre P. Por quê? Porque a fórmula é a mesma, tá? Então, o que nós temos aqui? Eu tenho uma combinação de N homens tomados K a K, que eu estou agrupando eles de que forma? K a K. Então, N homens K a K, multiplicado por uma quantidade de mulheres, dela, as mulheres é para indicar por M. Eu tenho M mulheres, que eu vou agrupar de que forma essas mulheres? R menos K. R menos K. Essa é a forma, tá? Só que o que acontece? O meu K e o meu M, ali no agrupamento, né? O meu K, ele pode variar de quanto, tá? O meu K, ele pode variar de 0, 1, 2, 3. Eu posso ter nenhum homem no agrupamento, eu posso ter um homem, 2 homens, 3 homens, até R homens. Meu K pode ter essa variação, tá? Então, olha, para cada um, se o K for 0, vai me dar uma quantidade. Se o K for 1, vai me dar uma outra quantidade. Então, eu tenho que ir somando essas quantidades. Então, por isso que aqui na nossa fórmula, nós vamos ter que usar o símbolo de somatória. Com K, a quantidade de homens vai de 0 até R, que é a quantidade de pessoas no agrupamento. Então, essa é a fórmula que vai permitir calcular o número de grupamentos. Lembrando que vai fazer grupamento de pessoas, a ordem não é importante. A não ser que a primeira pessoa escolhida vai ser o presidente, a segunda vai ser o vice. Aí a ordem é importante, mas nesse caso não é, tá? Então, a resposta aqui vai estar na alternativa, olha bem, na alternativa aqui, ó, N sobre K, que multiplica M sobre R menos K. Nós vamos estar aqui na alternativa A de Amora. Olha, a B não pode, porque a B só vai usar a quantidade de mulheres, olha, tá fora. A C, o grupamento de mulheres é R menos K e não R. A D não pode, porque só envolve homens, N, tá? E a R, a quantidade que eu vou agrupar de mulheres, de homens e mulheres aqui é iguais, não quer dizer que seja, tá bom? Então tá aí, ó. Aqui eu encerro mais uma aulinha da nossa playlist. Qualquer dúvida em algum dos exercícios, por favor, deixe nos comentários, que eu vou ter o maior prazer em atendê-los. Beleza? Gente, não esqueça, é importante aí que você dê um like aqui no meu vídeo para ajudar aqui no crescimento do canal do Tio Carlinhos. Beleza? E se inscreva para ter notificações de novas aulas. Show, galera? Logo, logo estarei lançando mais uma aulinha da nossa playlist, onde eu estarei corrigindo as questões 11 e 12 dessa nossa prova. Show, galera? Um abraço com carinho do professor Carlinhos. Fui, meus combatentes.